Este avião não caiu por uma falha mecânica. Ele caiu porque estava em um lugar onde nunca deveria ter estado. Como assim? Vem comigo que eu te conto essa história impressionante. Final da década de 80. Imagine um moderno Airbus A300, o voo 302 da Cruzeiro do Sul, partindo de Belém com destino a Cayena, na Guiana Francesa, uma rota que sobrevoava a vastidão da floresta amazônica. Naquela época, a navegação aérea em longas distâncias, especialmente sobre áreas remotas como a Amazônia, era um desafio muito maior do que hoje. Os pilotos dependiam de sistemas de navegação inercial, os INIs, que precisavam ser alimentados com as coordenadas exatas do ponto de partida. Qualquer pequeno erro no início poderia se multiplicar ao longo da viagem. E foi exatamente isso que aconteceu. Na pressa da preparação para a decolagem, a tripulação inseriu incorretamente as coordenadas de partida no sistema. O erro era sutil. Apenas alguns graus de diferença. Mas sobre a imensidão verde, esses poucos graus se transformaram em dezenas, depois centenas de quilômetros fora da rota planejada. Nos primeiros momentos do voo, tudo parecia normal. O avião subiu, estabilizou em altitude de cruzeiro e voava suavemente. Dentro da cabine, a tripulação, confiando nos instrumentos, acreditava estar no caminho certo. Pequenos desvios começaram a se acumular, mas eram tão graduais que ninguém percebeu. Nada parecia grave. O piloto automático mantinha o curso indicado pelos sistemas, e a tranquilidade a bordo era total. O tempo passava, e o avião se aprofundava cada vez mais no coração da Amazônia, afastando-se da sua rota original em direção ao oceano. Foi só quando o tempo estimado para o contato com o próximo controle de tráfego aéreo passou. E depois passou de novo, que a tripulação começou a suspeitar que algo estava muito errado. Eles tentaram contato via rádio, mas só ouviam estática. Olhando para baixo, em vez do litoral que esperavam ver, só havia um mar infinito de árvores. Onde eles estavam, já não havia referências claras no solo. O sol, que deveria ser um guia, também parecia estar na posição errada no céu. O GPS, como conhecemos hoje, não era uma ferramenta comum na aviação comercial. Então eles estavam navegando às cegas, confiando em instrumentos que, sem que soubessem, os estavam levando para o lugar errado desde o começo. O combustível começou a ficar criticamente baixo. A tripulação, agora desesperada, sabia que precisava encontrar um lugar para pousar, e rápido. Em meio à selva densa, avistaram uma clareira. Não era uma pista, mas era a única chance. O comandante realizou um pouso de emergência incrível no meio do nada. A aeronave se arrastou pela vegetação, perdendo as asas e os motores. Mas o corpo principal da fuselagem permaneceu em grande parte intacto. Foi um milagre de habilidade e sorte. Tragicamente, das 96 pessoas a bordo, 12 não sobreviveram ao impacto e às dificuldades na selva antes do resgate, que demorou dias para localizá-los. A investigação foi minuciosa. Não houve falha de motor, não houve problema estrutural. O laudo final foi claro: erro de navegação. A causa raiz foi a inserção incorreta das coordenadas iniciais. A tripulação digitou 270 graus em vez de 0,27. Uma diferença que, no papel, parece pequena, mas que, na prática, enviou o avião para o oeste, para o interior da Amazônia, em vez de ir para o norte, em direção à costa. O avião estava, literalmente, no lugar errado. Mas como um erro tão simples pôde passar despercebido por pilotos experientes? Isso nos leva ao fator humano, um fenômeno conhecido como viés de confirmação ou pensamento de grupo. Quando o primeiro erro foi cometido, todos os outros dados pareciam confirmá-lo. O piloto automático seguia o rumo inserido. Os instrumentos mostravam que o avião estava voando reto. Quando várias pessoas altamente treinadas acreditam na mesma informação incorreta, essa informação começa a parecer correta. Um questionava o outro. Talvez, mas a autoridade dos instrumentos e a confiança mútua criaram uma bolha de realidade falsa que só estourou quando já era tarde demais. Este acidente, apesar de trágico,
deixou um legado importante para a segurança da aviação mundial. Ele reforçou a necessidade crítica de procedimentos de verificação cruzada, o chamado crosscheck. Hoje, é padrão que um piloto insira os dados de navegação e o outro piloto verifique independentemente. Essa dupla checagem é uma barreira de segurança vital projetada para capturar exatamente o tipo de erro que derrubou o voo 302. Além disso, acelerou a adoção de tecnologias mais robustas, como o GPS, que tornam a navegação muito mais precisa e menos dependente de inserção manual de dados. A história do voo 302 da Cruzeiro do Sul nos ensina uma lição poderosa que vai além da aviação. Na vida, assim como numa cabine de comando, confiar é importante. Confiamos nos nossos colegas, nos nossos instrumentos, na nossa própria percepção. Mas confirmar é essencial. Sempre questione. Sempre verifique. Uma segunda olhada pode ser a diferença entre seguir o curso certo e se perder completamente. Obrigado por assistir a mais essa história da aviação. Se você gostou e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8 Approxima.